Olá, nesse vídeo a gente vai mostrar as opções de tamanho de aro para MTB ou bicicleta de cidade, né, que o pessoal tem usado, e os parâmetros que você tem para escolher qual o melhor tamanho para você usar. Bom, nos últimos 10 anos apareceram mais dois tamanhos de aros para MTB. Nós tínhamos basicamente o 26, e na verdade se aparecer não está muito correto, porque na verdade aros grandes sempre existiram. Nos 50 eram aros de tamanho 28 polegadas, ainda tem, as barra forte usam esse pneu maior, e as estradeiras, as speeds estão aí sempre com aro 700, que dá ali no final 28 polegadas. Aí apareceu o 29, nos meados dos anos 2000, e agora apareceu o 27,5. Tem gente dizendo que o 26 vai sumir, pode ser que sim, pode ser que não, mas ele ainda tem a sua utilidade, tem muita gente ainda usando por aí. Usar aros maiores tem algumas vantagens e tem basicamente uma desvantagem, que o pessoal tem conseguido minimizar bem com melhorias na geometria da bicicleta e na transmissão, né? O sistema de transmissão ali melhorou bem, que foi até o que permitiu voltar um aro maior para a 29 nesses últimos tempos. Foram essas melhorias, porque daí não ficou tão difícil subir uma montanha como uma 29. Apesar de que ainda, em alguns casos, talvez possa para algumas pessoas ficar um pouco difícil, tá? No início eu já dei o que seria talvez o principal probleminha de usar um aro grande. Mas vamos por partes. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Aqui eu tenho um aro de road, né, de estrada, de speed, tá? Que é o chamado aro 700. E esse daqui é uma 29, tá? Vendido como 29 de speed. Se você colocar as duas do lado, você vai ver que a área externa delas é praticamente a mesma coisa. O que difere de verdade entre uma aro 29 e uma aro 700 é a base onde vai assentar o pneu. No aro 700, no Speed, né, esse daqui, você vê que ele é mais estreito. Na 29 ele é mais largo. O que acontece com isso? Acontece que no aro estreito você vai colocar pneus menores que consequentemente são mais baixos. Então quando você coloca um pneu de speed aqui, ele vai ficar um pouquinho maior só, 1 centímetro, talvez maior, e isso vai fazer que isso aqui fique com um aro 28. Existem pneus de cidade, que eu comentei, das barra forte, algumas que usam aro 700, que são um pouquinho maiores também. E aí ele fica até passa um pouquinho de 28, mas a base é praticamente a mesma coisa. Na 29, a largura, que é a bitola, é maior, justamente para poder comportar os pneus de mountain bike, que são mais altos também. E aí o pneu sendo 1 centímetro e 1,26 centímetros mais alto, dá 1 polegada a mais, ele chega a 29 polegadas. Então essa é a diferença básica entre 700 e 29. É a acomodação, o pneu que você vai usar aqui. E daqui de cara, antes que alguém já vá, dá para usar em qualquer... precisa ver o quadro. Você não consegue pegar um aro 29 com pneu de mountain bike e colocar numa Speed, porque o quadro da Speed foi feito para comportar só ali o 28 polegadas. Esse aqui chegando a 29 vai raspar. O contrário daria para fazer, você pegar um aro 700 com pneu de speed, um pneu ou de cidade, um pouquinho mais liso, e colocar numa 29, deixar ela híbrida. Vai sobrar espaço ali na base, ali perto do cano do canote, e aí talvez teria só o problema do freio, porque nas mountain bikes, nas 29, você não tem V-brake mais, é difícil achar um quadro com V-brake, e aí você teria que colocar um cubo, teria que montar uma outra roda, né? Você tem que colocar um cubo
de freio a disco e assim por diante. Então dá para colocar, mas tem que montar uma outra roda. Tá? Então isso é só para mostrar que esse tamanho de aro já sempre teve por aí, e você pode usar ele, pode talvez usar o 700, se quiser, para tornar uma 29 híbrida. Bom, agora vamos comparar os 3 tamanhos de aros que a gente tem para usar numa mountain bike ou numa de cidade. A gente tem 4 parâmetros: ângulo, a inércia, o peso geral da roda e o contato, quanto de pneu você vai conseguir grudar no chão ali, para melhorar a estabilidade e tração da bike. Então a primeira coisa é o ângulo, que é o principal argumento para você, que o pessoal coloca para você usar um aro maior. O que acontece, pessoal, é o ângulo de ataque. Eu peguei aqui um obstáculo, que seria talvez uma pedra grande. Tá? Quando você coloca aqui uma 29, o ângulo que ele vai atingir esse objeto aqui e tudo mais, fica mais ameno. Na verdade, ele forma uma rampa maior. E rampa é o que você, na vida normal, você pode dizer. Quando você tem uma rampa mais íngreme, fica mais difícil. Quando a rampa é mais suave, fica mais fácil subir. Tá? Então é basicamente isso. A roda forma uma rampa, com o aro 29 a tangência é maior e ele fica mais suave. Ou seja, na prática, esse obstáculo, seria só uma pedra, fica menor frente a uma roda 29. Quando você vai para o contrário, a gente já até colocou isso no outro vídeo, o aro 26, que é isso daqui, coloca aqui, o aro 26 pega isso aqui mais íngreme, tá? Então esse obstáculo fica maior que o aro 26. No aro 27, você fazendo a mesma coisa, o que se chega de conclusão é que o aro 27 é mais próximo em termos desse ataque, tá? dessa facilidade, ele é mais próximo do aro 29 do que do aro 26. Esses dados são dados de um pessoal que vende o aro 27, tá? Então, na verdade, são os dados de quem é a favor do aro 27,5. Eles dizem o seguinte: com o aro 26, tá? Você considerando o aro 26 zero, sabe? É isso que a gente tinha de padrão, tá? Isso aqui como zero. Quando você pega um aro 27, fica 4%, tá? Mais fácil passar, o ângulo aqui fica melhor. Isso você ganha cerca de 4% de melhoria para passar um obstáculo. Quando você pega um aro 29, que é o maior ainda, você ganha 6% de melhoria aqui. Vamos colocar dessa forma para entender melhor. Então o que acontece? O 27 ganha 4, o 29 ganha 6. Então entre 4 e 6, o 27 está mais perto do 29, tá? Em termos de melhoria. Não ganha tanto, mas avança bem. Essa é a ideia. Isso em questão na hora de passar o obstáculo. Aí a gente tem a questão da inércia. O que acontece? Quando você tem uma roda muito grande, para você fazer ela virar é sempre mais difícil. E aí é talvez o grande problema, talvez para 29. O arranque da bicicleta fica mais lento e quando você pega uma subida, obviamente fica um pouco mais difícil. E aí que vieram as críticas do 29 e que fomentou essa história de lançar o 27,5. Voltando naquela comparação, considerando o 26 como zero, em termos de problemas, assim, de perda, de ficar mais difícil para você vencer a inércia, o 27,5 você teria 1,5% a mais de dificuldade e o 29, 3%. Então aquilo que quando você pega uma 29 você sente aquele arranque maior, na verdade é só, em matemática, seria 3% mais pesado, tá? E é o que você sente. Dividindo isso pela metade, então essa é uma característica do 27,5 que o pessoal coloca como vantagem, que ele está próximo do 26, ou seja, ele tem esse arranque da inércia, a potência para subir e tudo mais, é mais próximo do 26.
Então, balanceando entre a questão do ângulo, que o 27 melhora em 4%, muito próximo do que melhora também o 29, e a inércia sendo mais fácil de vencer com o 27, aí é que já existe aí uma questão de o pessoal pendendo para o 27. Essa é a ideia. Aí teria o peso. Para você, considerando uma roda 26 como base, você quando monta uma 27,5, o aumento de peso geral, porque entre os raios também e tudo mais, aumenta em cerca de 5%. Quando você monta com 29, o aumento de peso geral chega a 12%. Então, nisso é o que eles dizem que a 27 é mais próxima da 26, então os 5% estariam mais próximo do 26. E por fim tem o contato, que é o quanto cada aro vai conseguir colocar de pneu em contato com o solo. No 26 você tem cerca de 6 centímetros de pneu em contato em média, né, dependendo do tipo de pneu, contato com o solo. Nesse, no 27,5, você sobe isso para 8 centímetros, você ganha 2 centímetros. E no 29 você conseguiria subir em relação ao 26 50%, ou seja, de 6 passar para 9. Então, em termos de contato de peso, o 29 é muito próximo do 27,5. Um tem 8, o outro tem 9. Então, nisso, mais uma vez, o 27,5, em termos que isso é considerado uma vantagem, você aumentar a tração, aumentar a estabilidade da bicicleta de mountain bike, tendo mais contato com o solo, que é considerado uma vantagem do 29, o 27,5 é próximo do 29. Então esses são os 4 parâmetros que a gente tem, tá? O ângulo, a inércia, o peso, o contato, para você decidir entre um aro e outro. Então, concluindo, para quem vai usar como esportista, busca performance, vai usar em competição, talvez a 27 seja realmente interessante. Aí tem a ver com estatura, tem pessoa de bike fit que faz uma comparação com o pessoal com estatura abaixo do 1,70 m, tem muita dificuldade às vezes com 29, tem gente que diz que funciona muito bem. Aí depende do quanto de performance a pessoa está buscando ou está medindo. Eu particularmente acho que para esportista você tem que testar 27, testar 29, ver seu tempo e até, se for o caso, ter as duas. Se o cara é patrocinado, mas ainda deveria ter as duas, e em cada prova testar uma, testar outra e ver com qual você vai fazer melhor determinada prova. Às vezes, se a subida de uma determinada prova não é tão problema, ou se a subida é tão ruim que todo mundo vai ter que empurrar, seja até com 26, então você está com 29, não vai fazer muita diferença. E aí na descida, talvez a 29 ganhe mais. Isso é uma questão para o pessoal testar. E testar com o pessoal de bike fit, porque os quadros mudaram bastante nos últimos 2 anos também. Com a entrada da 29, o pessoal mexeu bastante na geometria, rebaixaram mais ainda os quadros. O esteio da corrente ali ele saiu com uma inclinação inicial quando começaram a colocar 29, e agora alguns inventaram com um tal de LPC, que faz um rebaixamento maior ainda. Isso baixa o ponto de gravidade da bike, tem uma diferença, ângulo da frente. Então, você tem que, quem é esportista tem que fazer um bike fit sério, bike fit que meça a potência das pernas em determinadas geometrias e assim por diante, para realmente achar o que é melhor para ele. Não adianta muito modismo, porque agora é 27, porque é 29, isso eu acho que é bobagem, tem que medir. Isso aí medir não tem muita parâmetro para dizer, até porque o que vale é o tempo final na prova. Para quem vai passear, vai fazer cicloturismo e tudo mais, eu particularmente sou favorável das rodas maiores, 700 ou 29. A diferença entre um e outro é mínima, como é a diferença entre 27 e 29, que o pessoal colocou em números aí. E é o mesmo caso, quer dizer, quando a gente pega uma subida muito forte, mesmo com 26 acaba empurrando, então empurrar 26, empurrar 29 dá na mesma. Quando você pega um estradão grande, extenso, a 29 dá aí até 20% a mais de velocidade. Isso você rende mais, talvez a parte chata do cicloturismo, quando você pega uma parte que não tem muito interesse
de ficar vendo se você quer passar logo, você conseguiria esse rendimento maior. Então, e também, obviamente, se você não tem compromisso com performance, você escolhe aquela que é muito mais confortável para você. E, em alguns casos, pode acontecer para pessoas de estatura mais baixa ser muito mais confortável, até para fazer cicloturismo, usar uma 26, ponto. Tá? Isso não tem muito o que questionar. Tá? E aí, talvez ver a geometria da bicicleta para tentar dar melhorar a inércia da bicicleta nisso. Eu já tive uma bicicleta que rende muito bem em descidas, em estradão mesmo, sendo 26. Então esses são os parâmetros para você escolher entre aro 26, 27, 29 ou 700. Faça os testes e, dependendo do seu uso, tá? Escolha sempre baseado no seu uso e não no que o pessoal está falando de moda por aí. Tá bom? É isso aí.